Nesta videoaula, nós vamos aprender os conceitos básicos da linguagem Graph7. A linguagem Graph7 ela é definida por duas normas técnicas, a IEC 61131-3 é uma norma técnica que ela contempla todas as linguagens de programação de PLCs, e a IEC 60848 é uma norma específica para a linguagem Graph7. A definição, conforme as normas, é que é uma linguagem de programação gráfica para descrição funcional do comportamento determinístico do comando de um sistema automatizado de produção. É uma linguagem desenvolvida e padronizada para os controladores lógicos programáveis. Entre os conceitos básicos que nós vamos estudar, contemplados nessa aula, está inserido etapas, transições, ações e receptividades. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses conceitos. A etapa, ela representa um dos estados do sistema, ou parte de um sistema. É utilizada para definir a situação da parte sequencial de um sistema. A etapa ela é dividida inicialmente em três partes. Nas próximas videoaulas, nós vamos aprender outros tipos de etapas. A etapa ela é identificada por um quadrado. Dentro desse quadrado, nós temos uma nomenclatura. Esta nomenclatura ela identifica a etapa. A etapa ativa ela é identificada por uma marcação ou simplesmente pintando o quadrado. No nosso caso aqui, nós estamos identificando por um quadrado na cor amarela. A etapa inicial é uma etapa que determina a parte inicial da programação Graph7. Ela é contemplada por dois quadrados, um dentro do outro. Transição, ela representa uma evolução possível entre dois estados do sistema. A representação é essa representação aqui no formato de cruz, tá? E a transição, ela tem que estar entre duas etapas. Não pode ter duas etapas conectadas sem que tenha uma transição entre elas. A ação representa uma ordem enviada ao processo físico e é executada somente quando a etapa associada a esta ação estiver ativa. Nós vamos estudar inicialmente 4 tipos de ações. Nas próximas videoaulas nós estudaremos mais tipos de ações. Por enquanto nós vamos estudar a ação contínua, ação condicionada, ação com retardo e ação limitada no tempo. A ação contínua é executada enquanto a etapa associada à mesma estiver ativa, incondicionalmente. Ou seja, aqui eu tenho uma etapa identificada como etapa 2. Quando essa etapa estiver ativa, vai ser executada a lógica que estiver na ação 2. E não existe nenhuma condição para que essa ação 2 seja executada. A ação condicionada, ela depende de uma condição para ser executada. Ou seja, aqui nós temos a etapa 3. E dentro da etapa 3 nós temos uma ação. Esta ação só será executada depois que a lógica da condição que localiza-se em cima da ação for condizente. Então a ação ela depende da condição. A ação com retardo é executada quando a condição está associada a um tempo de retardo. Nós temos a etapa 4, na qual ela está associada a uma ação. Esta ação, logo acima dela, nós temos uma
condição com tempo de retardo, que é localizada aqui pela nomenclatura T1 e tem uma barra x10. O que significa isso? Que o temporizador 1 vai contar 10 segundos, retardando a ação. Nós temos a ação limitada no tempo. A ação limitada no tempo é executada logo após a ativação da etapa, porém, com duração limitada a um valor de tempo específico, ou seja, nós temos aqui a etapa 5. A etapa 5 está associada a uma ação e esta ação está condicionada a um temporizador T1, que ele vai contar 10 segundos, e em cima desse temporizador eu tenho uma barra. Essa barra significa que esta ação, assim que a etapa 5 for ativada, ela vai ser executada e depois de 10 segundos ela é desativada. Receptividade representa uma condição associada a uma transição, ou seja, não somente as ações têm condições, as transições elas também podem ter condições. Então, quando uma transição tem uma condição, nós chamamos de receptividade. E nós temos tipos de receptividades, que elas podem ser representadas por variáveis lógicas oriundas de sinais de entrada do sistema, variáveis internas de controle, resultado da comparação de contadores e temporizadores e informação do estado de outra etapa. Agora nós vamos apresentar uma programação realizada com Graph7. É uma sequência qualquer do Graph7 composta por uma sucessão de etapas e transições. E o objetivo é entender o fluxo das informações, ok? A nossa programação, ela começa com uma etapa inicial, que são esses dois quadrados, um dentro do outro, representado pelo número 1. Lembrando que esse número ele é um label, ele pode ser representado com qualquer tipo de nomenclatura. Quando a etapa 1 estiver ativa, nós vamos pintá-la de amarelo. E ela vai associar-se a uma ação. Ela vai ativar a ação 1, que será executada. Quando essa ação estiver sendo executada, nós também pintaremos ela de amarelo. Após a execução da ação 1, vai ser mandado o sinal para a transição 1. E a transição 1 ela vai fazer a evolução da etapa 1 para a etapa 2. Quando a etapa 2 estiver ativa, a etapa 1 vai ser desativada. E a etapa 2 irá executar a ação 2. Após a execução da ação 2, o sinal será enviado para a transição 2, que vai fazer a evolução do programa da etapa 2 para a etapa 3. Quando a etapa 3 estiver ativada, ela vai desativar a etapa 2 e vai executar a ação 3. Depois da execução da ação 3, o sinal será enviado para a transição 3. E a transição 3, ela vai fazer o que nós chamamos de feedback. Ela vai reiniciar a programação, desativando a etapa 3 e ativando novamente a etapa 1, e assim o nosso programa ele vai ficar num looping infinito, ok? Esse é um exemplo de uma programação básica de um sistema de Graph7, e nas próximas aulas nós vamos continuar ministrando alguns conceitos básicos da linguagem Graph7 para após entrarmos com exemplos práticos de programação, ok? Até a próxima aula.